que existe a prerrogativa do impeachment de ministros e essa prerrogativa é única e exclusiva do Senado. Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara. Tem a calma Moreno. E aí, amigos, tudo bom? Recebi essa notícia de um inscrito aqui do canal e achei muito interessante. Ela é do Brasil 247 e foi escrita pelo Mário Vitor Santos, tá? Brasil 247, pra quem não sabe, ó, 100% PT, amigão, tá? E aí a notícia é a seguinte: ruptura de Lula com o STF agrava as condições da luta política. Não é nada banal a fissura nessa aliança fundamental que serviu de eixo condutor e organizador da conjuntura de combate ao golpismo. É muito. Olha, tem mais gente falando aqui. Eu vou já mostrar os pontos que esse portal se refere, tá? E aí o Jornal da Cidade disse o seguinte: a esquerda abandona Moraes após traição a Lula. Na verdade, Moraes já se tocou que ele não precisa estar com Lula. O que ele precisa, na verdade, é estar com Alcolumbre. Quem tem a caneta que pode tirar ou dar o primeiro passo para tirar o Moraes é o Alcolumbre. E eles estão, ó, por enquanto estão assim, né? Estão amiguíssimos. Vamos já ver esse vídeo para ver o que eles estão falando exatamente, tá? Oi, amigos, Maurílio por aqui. Então, dá uma força no nosso canal, eu tô começando agora. Quem sabe daqui a uns tempos você vai estar falando, ó, participei dessa história. Valeu, obrigado de coração a todo mundo que tá se inscrevendo aí. Faltam 25 pra gente chegar aos primeiros 500 inscritos. Tô começando agora, então me dá essa força pra gente lutar aqui, ó. PT nunca mais. Vamos ver um vídeo aqui do Deltan Dallagnol falando sobre essa traição contra o Lula. A esquerda inteira abandona Moraes nas redes depois de ele trair Lula. Você ouviu certo e eu vou te mostrar o que isso significa. E vai imaginando aí, me dizendo nos comentários se você entendeu o quanto ultra mega blaster isso é para os avanços contra Moraes. E presta atenção, porque o que eu vou te mostrar agora é o website mais improvável do Brasil falando mal do Alexandre de Moraes. É tão improvável que você vai precisar reler para acreditar. E um spoiler aqui para você. É um dos sites mais lulistas que existe. Um blog raiz da extrema esquerda lulista. Qual será? Qual será? E ele tá agora publicamente cravando que o Moraes virou um pária para a própria base da esquerda. Lê aqui comigo então a manchete que o Brasil 247 publicou. Esquerda abandona Alexandre de Moraes. Presta atenção, para. Respira. Entenda. Esquerda abandona Alexandre de Moraes nas redes após o ministro se unir a Alcolumbre contra Jorge Messias. Bom, essa aqui, gente, é o seguinte, ó. Vamos lembrar. Saíram várias notícias dizendo que o Alexandre de Moraes havia costurado com o Davi Alcolumbre sobre a votação e rejeição do Messias. O Brasil 247, ele é um site lulista raiz, que defende o Lula com unhas e dentes e que vive com uma forte repercussão política que agora transborda para as redes sociais, onde setores da esquerda passaram a criticar abertamente o ministro Alexandre de Moraes. Da esquerda lulista militante. E olha aqui o tamanho do estrago que ele descreve. A rejeição do nome de Jorge Messias ao STF provocou uma forte repercussão política que agora transborda para as redes sociais, onde setores da esquerda passaram a criticar abertamente o ministro Alexandre de Moraes. O episódio marca uma inflexão relevante no ambiente digital, indicando desgaste na base de apoio que historicamente sustentava, politicamente é claro, o magistrado, que é um político de toga. Vou colocar agora o vídeo do Randolfo Rodrigues falando no G1. Vamos lá. Agora, eu acho, sinceramente, que o STF tem que também fazer autocríticas. Ontem foi utilizado muito, você acompanhou a sabatina, o termo autocontenção. Está mais do que na hora de voltarmos a debater uma reforma do judiciário. Mas eu também sou o primeiro a dizer que existe a prerrogativa do impeachment de ministros e essa prerrogativa é única e exclusiva do Senado. E ocorrendo desvio de conduta, é óbvio que o Senado, sempre que for provocado, diante de desvio de conduta, deve atuar. Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara. Tem a calma Moreno. Gente, essa briga ela não é à toa, tá? Agora nós vamos ver um vídeo aqui do pessoal que tá abandonando o barco. O povo que tá pulando fora, aquele povo, ó, valeu, mas eu não quero participar dessa bronca mais, né? O primeiro que eu vou trazer pra você é Jonas Manuel, eu acho. Esse aqui é um comunista assumido. Esse é. E ele tá aqui falando um pouco sobre o governo Lula. Eu tô te falando que esse cara aqui é um dos que mais milita pelo Lula. É um dos que mais grava vídeo. Ele é um candidato, inclusive, tá? Comunista assumido, apaixonado no Lula. Olha o que ele fala. O governo Lula está em rota de desmoralização e enfraquecimento político. Tubarão sente cheiro de sangue na água e vai para o ataque. Situação política
hoje é o governo Lula enfraquecido do ponto de vista das pesquisas eleitorais. O governo Lula enfraquecido, inclusive, frente a um candidato que tinha tudo para ser medíocre, como é o caso do Flávio Bolsonaro, dado o seu telhado de vidro. O governo Lula, Telhado de vidro é ótimo. do ponto de vista das eleições para governos estaduais, tirando o Piauí, o PT está lascado em praticamente todo o resto. Olha, as pesquisas mostram que o Nordeste não tá com essa força toda pro Lula, tá? Parece que ele vai ganhar no Nordeste, mas não é como ele esperava. O PT tá lascado em todo o resto. Então, no Ceará, está arriscado a perder o governo para o Ciro Gomes. Bom, e aqui ele começa a mostrar como que na maioria dos estados do Nordeste o Lula está derretendo, certo? Agora eu vou puxar para você esse aqui você conhece, José Genuíno. Olha como que ele começa a fala dele em relação ao governo. Como o Lula recupera a expectativa de poder. Recupera. Como o Lula recupera a expectativa de poder. De novo. Uhum. Como o Lula recupera a expectativa de poder. Então Lula perdeu a expectativa de poder. É. O José Genuíno já não acredita mais que o Lula possa ganhar. Ele já não vê expectativa de poder no Lula, um cara que tá no poder. Ó, Paulinho da Força Paulinho fez da Força. campanha pro Lula. Foi o primeiro presidente de partido a apoiar a candidatura do Lula em 2022. Acho que foi 2021, inclusive. Olha o que ele fala. Política no meio, tem muito da subida do Flávio nas pesquisas, mas tem muito também de insistência do Lula e de falta de diálogo e de falta principalmente de ouvir. Eu tenho dito até, João, que acho que o Lula, é a impressão que eu tenho, é bom lembrar que eu apoiei o Lula, não vou apoiar mais, mas apoiei. Opa, não vou apoiar mais, mas apoiei. Não vou apoiar mais, é ótimo. Eu adoro isso. Né? O Lula está governando só para quem visitava ele na cadeia. Lembrei da frase. Marmita de presidiário. Não é nem para o PT, para aqueles que visitavam ele na cadeia. Ou seja, eu imaginei, quando apoiei o Lula, que ele ia fazer um governo para o Brasil. Pô, é de brincadeira, né, cara? Esse cara nunca fez governo pro Brasil. Sempre fez governo pra esquerda. Nunca fez pro Brasil. Fez pra panela dele. Desde conversa fiada. E você também queria a mesma coisa. Achou que você tava dentro da panela. Perdeu, Playboy. Né, de trabalhar para poder ajudar todo o Brasil, e não só aqueles que visitaram ele na cadeia. Aí, Folha de Pernambuco, de 20/4/2026, tá? Lula começa a murchar no Nordeste. Eles tinham de 69. O Lula chegou a ter 77% de voto no Nordeste. Em 2006 contra o Geraldo Alckmin. Só que se você ler essa matéria, eu vou deixar o link aqui, para não ficar lendo tudo, mas em resumo é o seguinte, a vantagem era muito grande e hoje ela começou a diminuir muito. Eles chegaram a perder 12 pontos percentuais, 11, 12 pontos percentuais, isso preocupa muito. Alagoas, por exemplo, já em 2022, o presidente Lula, ele perdeu o Bolsonaro de 57-42. Cara, tem um monte de capital que ele tá perdendo aí. Agora tem uma outra situação que é importante a gente alertar aqui. O que tá levando essa mudança no Nordeste? Aí eu peguei aqui um vídeo do Caio Coppola, explicando o que tá ocorrendo hoje em dia, não só no Nordeste, mas no Brasil inteiro, tá? Que é o efeito televisão e redes sociais. Tá bom? Vamos ver aqui o Caio Coppola explicando essa situação pra gente. No meu comentário de ontem, eu mostrei que tanto o eleitor quanto a classe política já tratam Lula da Silva como um ex-presidente em exercício. Alguns países da Europa também tratam ele assim. Em Brasília, o Congresso impôs derrotas humilhantes ao governo. E por todo o Brasil, 100% das pesquisas divulgadas nos últimos 30 dias mostram o principal candidato da oposição numericamente à frente de Lula nas simulações. Lula já era e vai tarde. Com isso, a maioria das pessoas parece concordar. E pode escrever, 2022 foi a última eleição do PT. Isso porque os petistas não estão mais diante de um desafio eleitoral, mas de uma barreira geracional. A geração Z detesta o Lula. Segundo pesquisa Atlas Intel de abril, 75% desses jovens eleitores, entre 16 e 20 e poucos anos, desaprovam o petista. Eu tive um vídeo aqui que deu muitos views, e na época a gente postou, ao mês passado, estava em 73. Olha, já está em 75 esse mês. Os jovens realmente caíram fora também. Aquele negócio do pé de meia não deu certo não, amigão.
E é por isso que nesse ano, quem está mobilizando a juventude para ir votar não é mais o TSE progressista nem os influenciadores da classe artística. Começou oficialmente a campanha eleitoral. Muito bom. Ninguém aguenta mais esse tipo de propaganda pra te convencer a tirar o título. Mas deixa eu mandar real pra você que tem entre 15 e 17 anos o porquê você tem que fazer isso. Após entrevistar 5 mil pessoas por todo o Brasil, a conclusão da Atlas Intel é a seguinte: quanto mais jovem, mais de direita. O que soa muito estranho, levando em conta que o universo dos influencers é de esquerda, a doutrinação nas escolas e universidades é de esquerda, e a produção cultural, de Hollywood ao Projac, também é de esquerda. Não importa. O que está virando o jogo e deslocando o debate público para a direita acompanha o jovem o dia todo. É isso aqui. Sim, o celular. Quanto mais as pessoas se informam sobre política pela internet, mais elas são adeptas às ideias liberais e conservadoras. Segundo pesquisa da Genial Quest, o eleitor típico da direita se informa principalmente por redes sociais. Já o eleitor típico da esquerda se informa majoritariamente pela televisão. Olha, isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Realmente acontece isso. Você pode pesquisar aí com seus conhecidos. A maioria do pessoal de esquerda, ele vai citar sempre a informação do Jornal Nacional, da Globo, de outra situação da Globo, mas geralmente mais é a Globo. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que a gente fala sobre isso, os 2 vídeos que a gente fala sobre Nordeste pulando fora e também dos jovens que estão falando há mais tempo do que a gente, que não quer o PT mais, tá? O pé de meia foi um tiro no pé do PT, não deu certo. E para desespero do PT, nesse ano, pela primeira vez na história, as redes sociais superaram a televisão como principal fonte de informação política. É por isso que o PT abandonou o discurso de regulação social da mídia e agora defende o controle e a censura das redes sociais. É por isso que o PT gastou, em 1 ano de publicidade online, mais do que o governo anterior nos seus 4 anos. E é por isso que o Lula odeia o aparelho celular e coleciona ataques reacionários a essa nova tecnologia. Eu tô conversando com os companheiros, tomando uma cerveja no boteco, mas eu não tô naquela reunião, porque tá cada um no celular, cada um, sabe? Vendo bobagem, porque tiver muita bobagem, sabe? Porque a nossa cabeça não tem capacidade de processar tudo. Eu não carrego celular. Eu, ao invés de ficar carregando o celular na mão, eu prefiro coçar outras coisas. Quer falar com ele? Também vive com o celular na mão. Puta merda. Rapaz, ele não usa o celular, meu amigo, é por outro motivo. Mas sabemos por que ele não usa o celular, né? Aliás, ele usa. A gravação da Dilma com Bessias, ele tá no celular. Começa com alguém atendendo o celular, liga pra uma outra pessoa, e essa outra pessoa passa pro Lula. Ele não tem, tipo assim, eu falei, mas o telefone não era meu. São viciados. O fato é que a inclusão digital é uma tendência irreversível e, por algum motivo, quando as ideias envelhecidas do PT são postadas na internet, elas não resistem às críticas e à verificação de fatos nas redes. Então, mais uma vez eu te peço, se inscreve no meu canal, eu tô começando agora. Daqui a um tempo, quem sabe a gente tá falando de muito sucesso e você faz parte dessa história, da minha história. Saber que a gente é de direita, que a gente lutou para fazer isso pelo Brasil. A gente não tá fazendo à toa. O teu like, teu comentário, teu compartilhamento, a tua inscrição ajuda a gente nisso. Não ajuda só eu, Maurílio, ajuda o Brasil também, porque quantas pessoas como eu têm vontade de fazer um vídeo, criar um canal e falar um pouco mais para outras pessoas do que ele pensa, do seu ponto de vista. E eu tô tendo essa oportunidade graças a você que se inscreve aqui e me ajuda e faz a gente levar hoje para quase 500 pessoas. É lógico que a gente leva para muito mais, mas nossos inscritos são 500 pessoas, que ainda não chegou. Espero chegar em breve. Então é de coração que eu agradeço. Deixa seu comentário aí. O que você acha disso? O governo Lula ainda existe como governo? Te agradeço pela força. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até mais.